Bom, nós vamos dar início a mais uma aula sobre proteção de sistemas elétricos e a gente vai dar mais ênfase nessa aula de hoje à proteção de subestações de classe 15 kV. E a gente vai se basear na OAP da própria concessionária, mas antes a gente tem que definir algumas variáveis, tá certo? E apresentar algum equacionamento para que nós possamos evoluir nesta configuração que nós vamos apresentar para vocês, tá certo? Porque a ideia básica dessa aula é nós realizarmos a parametrização do relé, para que ele possa atuar corretamente, baseado na parametrização do relé da concessionária, que já vem expressa na OAP. Então a gente vai dar início aqui algumas definições, né? Começar aqui pelo tempo de fase, a gente vai começar com parametrização do relé da concessionária e depois a gente já parte para a parametrização do relé do cliente. Então, como eu estava mencionando, a gente vai começar com a definição do múltiplo de corrente. No caso aqui a gente vai começar com as variáveis de fase, né? Depois a gente vai estender para neutro e aí a gente passa para o cliente. Bom, o múltiplo de fase nada mais é do que a relação entre a corrente de curto-circuito trifásica e a corrente, né, no circuito de potência. Tá? Essa corrente aqui, na verdade, é a corrente de referência. Tá? Corrente de referência. E essa corrente de referência é aquela corrente que a gente chama de corrente de trip. É aquela corrente a partir da qual, é um valor de referência, é a corrente a partir da qual o relé vai dar início à contagem, à temporização. Tá? Nessa aula, nós vamos dar ênfase a duas funções ANSI do relé. Que são as funções mínimas que nós precisaremos parametrizar. Primeira delas, função 50, depois função 51. Então a gente vai parametrizar as duas funções, 50 e 51, de fase e de neutro. Função 50, né? Aliás, ambas, tanto 50 quanto 51, elas são funções de sobrecorrente. Tá? Sobrecorrente. Uma delas, temporizada, né? Associada à sobrecarga, e a outra delas, tempo definido, associado a curto-circuito. Então a gente vai parametrizar essas duas. Tá? Para isso, a gente precisa fazer essa parametrização via curva de atuação do relé. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas dessas curvas. E essas curvas, para que elas possam ser confeccionadas, elas precisam de um equacionamento. E dentro desse equacionamento existem algumas variáveis que é a partir delas que nós estamos começando, dando início a essas definições. Então a primeira variável, múltiplo de corrente. Nada mais é do que a corrente de curto-circuito trifásico. Então, ocorreu um curto-circuito trifásico, tá? Estou preocupado aqui com a fase, né? Depois eu vou me preocupar com o neutro. Maior corrente atingida é a corrente de curto-circuito trifásico. Então, vou me preocupar aqui com esta corrente máxima dividido pela corrente de disparo, aquela corrente de trip, a corrente de referência que eu falei para vocês. Só que essa corrente de referência, ela está aqui no denominador, e vocês estão vendo que ela se trata do produto de duas outras variáveis, uma chamada RTC e outra TAP, o que a gente vai definir daqui a pouquinho, certo? Então, corrente de curto-circuito trifásico, RTC, relação de transformação do TC, né? Relação de transformação do transformador de corrente, uma relação de transformação comum, corrente do primário dividido pela corrente do secundário, do TC. E o TAP nada mais é do que a referência, né? A referência do lado de menor corrente do TC. A referência de corrente do lado de menor corrente do TC. Tá? Quando eu pego essa referência de corrente do lado de menor corrente e multiplico pelo RTC, eu terei a reflexão desta corrente no lado
de força, digamos assim. Ou o contrário, o TC está lendo o lado de força, porém ele precisa informar para o relé a partir do lado de menor corrente. Então, digamos, eu tenho um TC de 600 para 5. Então, do lado de força ele lê 600 amperes, do lado de 5 ele está refletindo 5 amperes. Do lado do secundário, digo melhor. Então, do lado de força está lendo 600, do lado de menor corrente, de corrente do secundário, né? Primário, força, secundário, relé. Então, do lado do relé, ele está lendo 5. Ok? E por aí vai. Aí vai depender muito da relação de transformação. 200 para 5, 600 para 5, e aí vai depender muito do relé. Tá certo? Que você está trabalhando. Muito bem. Tempo de atuação do relé, então, em segundos, será dado por esta equação. Essa equação é uma equação genérica que ela traduz, tá certo? Ela traduz justamente essa curva temporizada, tá? Essa curva temporizada, curva inversa, de tempo inverso, tá? Onde esse K e esse alfa são tabelados para cada curva. As curvas têm nomes, cada uma das curvas tem nomes, né? Normalmente inversa, muito inversa, extremamente inversa, inversa longa. Então, cada uma delas tem o seu nome e cada curva dessa está associada a um par, K, alfa. O M é o múltiplo, a gente calcula, e o DT é o dial de tempo, a gente também calcula, tá certo? Esse dial de tempo vai dizer quão mais ou menos rápido essa curva vai cair. Muito bem. E essas variáveis todas, elas servem tanto para fase quanto para neutro, então ela vai ganhar o nome aqui, o índice fase, quando estivermos parametrizando o circuito de fase. Quando estivermos no neutro, ela vai ganhar o índice neutro. Perfeito? Então aqui, só para exemplificar, né, o equacionamento, curva normalmente inversa ou normal inversa, K 0,14, alfa 0,2, o restante das variáveis a gente calcula, o M e o DT, e aí eu tenho aqui para valores, eu nem me lembro quais foram os valores que foram plotados, utilizados para DT e para M, mas foram valores iguais para todas as curvas de DT e M, só para que a gente pudesse comparar de forma justa essas curvas. Então, digamos, o múltiplo, quantas vezes a corrente que está passando no circuito ela está sendo maior do que a corrente de trip, do que a corrente de disparo, né? Digamos que seja 6 vezes nesse momento. Então, significa dizer que neste momento, olha só, a extremamente inversa é uma curva de atuação mais rápida do que as demais. Se for 4 vezes, a muito inversa, ela está sendo mais rápida do que as demais. E por aí vai. Então, a partir daí, a gente escolhe a curva para essa primeira região, digamos, da nossa curva de atuação do relé. Certo? Então, a curva de atuação de um relé, você vai ter 2 ou 3 regiões, dependendo do relé. Né? Uma região de temporização, né? essa de decaimento, e uma região de atuação por tempo definido. Ali a corrente, o múltiplo é tão alto, a corrente que está passando no lado de força do circuito é tão alta que o relé já vai para o tempo definido, ou seja, ele vai entrar instantaneamente a sua atuação. E geralmente esse tempo definido é 0,1 segundo, tá? 100 milissegundos. Pode ser menor, você pode ter casos com 50 milissegundos, mas geralmente 100 milissegundos. Perfeito? Então, nós teremos 2 ou 3 regiões. Muito bem. Então, para o neutro vale o mesmo, só que aqui na corrente de curto-circuito eu vou trocar a corrente de curto-circuito trifásico pela fase terra. Certo? O restante é tudo igual. RTC, o TAP, só que aqui, no caso, a gente vai associar, tá certo? Todos essas variáveis, como eu falei para vocês, quando estamos
falando da concessionária, nós vamos associar todos essas variáveis a variáveis retiradas da própria OAP. Muito bem. Bom, tempo de atuação do relé também vai seguir a mesma equação, tá certo? Com as variáveis K e alfa são aquelas mesmas retiradas da tabela. A corrente nominal da subestação a gente vai calcular, vai precisar calcular também, a gente vai precisar ter uma ideia dessa corrente nominal do transformador, né? Então, se você tem uma subestação, digamos, de 300 kVA, então você vai ter aqui 300 dividido por raiz de 3 vezes 13,8, ok? kV, e aí você vai ter a corrente nominal expressa em amperes, tá? Mas sempre aqui, potência da subestação. Muito bem. Bom, corrente, né, primária do TC. Corrente primária do TC. Então, a corrente primária do TC, ela vai sempre precisar, olha só, ela vai sempre precisar ser maior do que a corrente de curto-circuito máxima dividido por 20. Isso aí para evitar que o TC ele sature, certo? Então, eu sempre vou precisar ter esta limitação para que os TCs não saturem. Porque se ele saturar, se essa corrente, se você não obedecer isso e o primário do TC enxergar uma corrente demasiadamente alta, então ele vai saturar. Se ele saturar, ele perde as propriedades e acabou a proteção. Ok? Então, a gente vai precisar limitar com este fator 20, né? 20 vezes. Então, a relação de transformação dos TCs do cliente, né, vai ser dada por corrente do primário dividido pela corrente do secundário, como a gente já tinha adiantado. Okay? Corrente do primário dividido pela corrente do secundário. Falando sobre o TAP, né, do cliente, o que vem a ser o TAP? O TAP nada mais é do que o ajuste, né, o ajuste do TC, né, aquela corrente do TC, do lado de menor corrente. Tá? Então, seria a corrente do TC do lado de menor corrente, do lado do relé. Perfeito? Então, ele diz aqui, olha, para calcular o TAP de fase, né, deve-se escolher um fator que representará a sobrecarga admissível. Então, e esse fator é um fator de segurança. Ele varia entre 1,2 e 1,5. Então, a corrente nominal do cliente deve ser multiplicada por este valor, a fim de determinar a corrente máxima de sobrecarga entre as fases. Considerando que o relé irá enxergar a corrente que passa pelo secundário do TC, então o valor do TAP será, olha só, TAP tem que ser maior do que essa corrente de segurança aqui, ó, né? Corrente nominal vezes fator de segurança dividido pelo RTC, certo? Ou em outras palavras, o TAP vezes o RTC vai precisar ser maior do que a corrente nominal vezes o fator de segurança. Perfeito? TAP vezes o RTC vai precisar ser maior do que a corrente nominal vezes o fator de segurança. E esse TAP vezes o RTC é justamente o que caracteriza o TRIP, a corrente de TRIP, né? A corrente de disparo. Então, o TAP vezes o RTC, a corrente de disparo, será maior do que fator de segurança vezes corrente do primário. Tá? Então, é justamente isso aqui que a gente tinha falado, né, para vocês. Ok, pessoal? Então, a gente vai precisar
dessas variáveis, ok? E todas essas variáveis serão ajustadas no próprio relé. Tá? É claro que alguns relés eles não permitem que você faça alguns ajustes naquela precisão que você tem ali. Digamos, você tem o TAP está 4,16. Às vezes o relé ele não permite. Aí você tem que usar o valor mais próximo, que seja mais seguro. Tá? Então são coisas que a gente se depara, mas aí vai depender muito do relé que você está trabalhando. Bom, o relé não deve operar para a corrente de segurança. Logo, é obrigatório que o trip seja maior do que a corrente de segurança. Então, a gente sempre vai... Apesar de você estar com uma margem de segurança aqui, no caso, entre 20% e 50%, né? Aí você escolhe a corrente de trip ligeiramente superior à corrente de segurança. Tá certo? Corrente de segurança, fator de segurança multiplicado pela corrente nominal. Muito bem. TAP do neutro, a gente vai fazer algo parecido, só que essa segurança aqui, na verdade, o fator de segurança do neutro é um fator de desequilíbrio. Tá? O fator de segurança do neutro é um fator de desequilíbrio e ele vale entre 0,1 e 0,3. Tá? 0,1 e 0,3. Ele vale entre 10% e 30%. Tá? Então, geralmente, a gente utiliza ali 0,2 de desequilíbrio, pode ser 0,3, tá? Mas a questão é que você sempre vai ter desequilíbrio. Sempre vai ter desequilíbrio nas fases, promovendo corrente no neutro. Então, você precisa considerar isso aí. Então, a corrente de trip do neutro nada mais é do que o TAP do neutro vezes o RTC, e ela precisa ser maior do que a corrente de segurança, que é o fator de desequilíbrio vezes a corrente nominal. Tá certo? Corrente nominal do primário. Tá? Igualzinho lá essa corrente aqui é igualzinha, tanto fase quanto neutro, né? Você já calculou. Tá? Mas o que vai diferenciar aqui para a corrente de segurança, né, é esse fator. Fator de segurança lá para a fase e fator de desequilíbrio aqui para o neutro. Feito com valores distintos. Uma variando de 120% a 150% e outra variando de 10% a 30%, no caso do neutro. Muito bem. E aí a gente, mais uma vez, olha só, a corrente de trip precisa ser maior do que a corrente de segurança para o neutro, né, pelas aquelas mesmas condições que nós falamos no caso do primário. Tá? Tempo de atuação de fase para o relé do cliente, mesma coisa do que nós já explicamos para vocês, isso aqui não muda, e a gente precisa se basear na parametrização do relé da concessionária para escolher a curva do relé do cliente. Então, se o relé da concessionária, na fase, ela está parametrizada com a corrente, por exemplo, muito inversa, no cliente, eu vou fazer a mesma coisa, vou utilizar a corrente muito inversa para a fase. Se não, se está com normalmente inversa, então vou usar para o cliente também corrente normalmente inversa, tá certo? No mínimo, ou você pode usar uma curva mais rápida, uma vez que o relé do cliente precisa atuar mais rápido do que o relé da concessionária, mas nunca uma curva mais lenta, perfeito? Então, as regras são mais ou menos essas. Mas uma coisa que eu queria deixar bem claro, pessoal, é que a gente vai parametrizar adequadamente o relé do cliente, o relé da concessionária, né? Vai parametrizar também o relé do cliente, né? As duas curvas estarão lá no coordenograma, juntamente com a curva do transformador. A gente vai discutir também um pouquinho sobre a curva do transformador. Porém, o ajuste fino na curva de parametrização, tá certo? Do relé do cliente, a gente vai fazer no próprio coordenograma. Porque vocês vão ver lá no PTW que ele permite que você clique sobre a curva e altere valores para que você tenha um tempo de coordenação adequado, certo?
tempo de coordenação adequado. Muito bem. Bom, o que eu expliquei ainda há pouco para a concessionária vale também para o cliente, tá? De forma que eu vou repassar isso aqui um pouco mais rapidamente, só destacando alguns pontos, tá certo? Ele diz aqui, para não haver condições eficientes de coordenação, para ver condições eficientes de coordenação e seletividade, é necessário que, em caso de uma falta, o relé do cliente atue antes do que o relé da concessionária, como a gente já vem bem destacando para vocês, né? Então, isso aqui é o que é adequado. Mas ele diz, caso ocorra o contrário, deve-se fazer os cálculos de forma a encontrar valores adequados aos parâmetros para ver coordenação. No caso, a gente nem faz mais, os softwares já estão tão especialistas, né, e promovendo tantas facilidades para a gente, que a gente nem faz esses cálculos. A gente simplesmente ajusta a curva, né, clicando sobre a curva, ajusta a curva do jeito que a gente quer para o cliente, e ele já vai alterando todos os valores, né, de múltiplo de corrente, dial de tempo, todas essas coisas, né? Tempo definido, tudo isso ele vai modificando, tá certo? Então, por isso que eu falei que o ajuste final, a gente faz um cálculo inicial para ter um pontapé, um V0, para, digamos assim, para a curva do cliente, mas o cálculo, finalmente, a curva vai ser ajustada no próprio software. Bom, mesmo vale para o neutro, tá certo? Mesma questão lá, eu estou passando um pouquinho mais rápido, mesma coisa, tá? Vale o mesmo, tá? Vale o mesmo para o neutro, mesmo que a gente apontou para a fase. Ajuste instantâneo de fase, agora a gente vai para outra região, né? A primeira região é temporizado, agora a gente vai para os ajustes instantâneos, tá certo? Então, para o cálculo da corrente de ajuste da unidade instantânea, são levados em conta dois valores de corrente, né? Corrente de curto-circuito bifásico e a corrente de magnetização dos transformadores. Vou explicar. A corrente de curto-circuito bifásico, porque se o relé ele atua instantaneamente para o curto bifásico, ele também atua para o trifásico. Certo? Se ele atua instantaneamente para o curto, por tempo definido, né? Para o curto bifásico, ele também atuará para o curto trifásico, uma vez que a corrente de curto-circuito bifásico é menor do que a corrente de curto-circuito trifásico. E a corrente de magnetização dos transformadores, elas precisam estar inseridas, por quê? Porque a corrente de magnetização dos transformadores, ela não pode estar à direita da curva do relé do cliente. Não pode, vou repetir, a corrente de magnetização ou a corrente de enrush dos transformadores, ou do transformador, ela não pode estar à direita da curva do relé do cliente. Ela tem que estar à esquerda. Porque se ela estiver à direita, quando eu energizar o transformador, o relé atua. E aí desliga tudo. Então, eu nunca vou conseguir energizar esse sistema. Tá? Então, ela precisa, a curva o ponto, né? O ponto de enrush, ou seja, aquele ponto de corrente de magnetização, deve estar à direita, digo melhor, desculpa, nunca pode estar à direita, sempre precisa estar à esquerda da curva de parametrização do relé do cliente. Tá? Uma outra questão sobre os transformadores ainda é que a gente vai trabalhar com duas informações dos transformadores. A curva ANSI, a gente vai comentar daqui a pouco sobre ela, a curva ANSI e também a corrente de enrush, né, que é essa aí que a gente já está tratando. Muito bem. Para a classe de transformadores de até 2.5 MVA, pessoal, a corrente de magnetização de praxe a gente já utiliza 8 vezes a corrente nominal do primário. Tá? 8 vezes a corrente nominal do primário. Aí você diz, mas professor, em instalações que eu tenho mais de um transformador, o que eu faço? Então você vai fazer o seguinte, você vai utilizar 8 vezes a corrente nominal do primário do transformador mais potente, seguido mais o somatório de todas as outras
correntes nominais. Tá? 8 vezes a corrente nominal do transformador mais potente somado ao somatório, né, de todas as outras correntes nominais dos demais transformadores, certo? Então, essa é a nossa conta que a gente vai precisar utilizar, tá? Então, ele só lembra que nessas condições, né, a corrente de trip instantâneo, ela tem que ser maior do que a corrente de magnetização, né? Senão não deixa o sistema ser energizado, mas tem que ser inferior à corrente de curto-circuito bifásico, porque se ocorrer o curto-circuito bifásico, tem que disparar. Tá? Isso aí é a corrente por tempo definido. Né? Muito bem. Então ele faz mais algumas considerações, divide todo mundo aí pelo RTC, né? E aí ele chega a esse valor. Tá? Corrente de trip instantâneo de fase é a corrente de ajuste instantâneo vezes o RTC. Ele só fez essa calculeira aí baseada nessas divisões aqui, bem simples. Muito bem. Ele diz, olha, desta forma é possível especificar um valor coerente para a corrente de ajuste da unidade instantânea de fase. Né? Instantâneo de neutro segue pelo mesmo caminho, pessoal, segue pelo mesmo caminho, tá? Porém, eu tenho que me preocupar agora, antes eu me preocupava com corrente de curto-circuito bifásico, agora corrente de curto-circuito fase terra, né? Mais uma vez, corrente de curto-circuito fase terra, e aqui, mesma observação, né? A corrente de trip, ela tem que ser menor do que a corrente de curto-circuito fase terra dividido pelo RTC. A corrente de trip instantânea no neutro. Perfeito? Muito bem. Bom, aqui são algumas curvas de atuação instantânea. Né? Elas são assim retas, né? Paralela ao eixo das correntes. Então você vai ter uma curva, né, exponencial decaindo, seguida de uma curva de uma reta, tá certo? Então você vai ter duas regiões no mínimo, uma temporizada, outra de tempo definido, tá? De atuação instantânea. Então seria mais ou menos isso, tá? De um lado, a outra seria uma região aquela que eu mostrei ainda há pouco, e a outra essa utilizada para o módulo temporizado. Então, se eu mesclo as duas, então eu teria algo mais ou menos assim. Ó, é isso que a gente vai ter, algo assim. Ó. Aqui eu começaria com a corrente de trip, a partir daqui o relé já começa a contagem, então teria uma atuação aqui para uma das funções, 50, e aqui 51, atuação instantânea. Ou seja, bateu nessa corrente, já iria, uma corrente superior a esta daqui, já iria atuar instantaneamente. Tá? Aqui está no tempo de 1 segundo, mas é um tempo extremamente alto, a gente não utiliza isso aí. O que a gente utiliza é um tempo realmente muito baixo, né? Como falei para vocês, geralmente 100 milissegundos, ok?